Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Fluxo.co. E como sempre, trazemos alguma informação, algo que é do seu interesse para o seu crescimento e desenvolvimento. E nós estamos aqui com uma série imperdível, entrevistando os caras do videogame, é isso mesmo. Quem viveu toda a magia do videogame, quem desenvolve, quem é artista, tudo isso a gente vai contar para você. Isso é muito novo para mim, então eu também estou aprendendo muito e, inclusive, vou aprender bastante hoje com o meu convidado, Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, obrigado. Obrigada por aceitar o convite, né? E bem nessa época corrida, né? É bem corrido mesmo, mas pra gente é sempre um prazer estar podendo vir falar um pouquinho. Que bom. Ô, Rafael, me conta, como que foi que começou essa história de videogame? Conta antes, até você chegar na sua empresa hoje, contar da aceleração, mas conta um pouco da coisa meio que até que veio da infância, né? É uma história que, assim, eu sempre gosto muito de falar a respeito, porque minhas memórias mais antigas, assim, que eu lembro foi de criança jogando videogame. Um fato curioso aí que eu posso dizer é que o meu primeiro videogame quem me deu foi a minha mãe, que era um videogame dela. Então, tipo, a minha mãe já era. Minha mãe me teve bem nova, né? Com uns 18 anos. Então, na época, ela tinha um Master System. E aí, minhas memórias mais antigas sou eu jogando Alex Kidd no Master Alex System. Kidd na memória, vem até musiquinhas. O da memória, aquele negócio. E é muito doido, assim, que são minhas primeiras lembranças. Então, eu tive muito contato desde cedo. Eu cresci na Zona Leste de São Paulo, né? Então, ali na década de 90, nos 2000 no começo ali, a gente não era muito de sair pra rua pra brincar, tudo, a gente acabava ficando mais em casa brincando, e aí, graças a Deus, eu sempre fui muito feliz por poder jogar videogame. Então, ali desde cedo eu já construí uma paixão assim, era o que sempre me deixava imerso, sabe? Não é uma parada de ficar só querendo aquilo, é uma parada que você vê que você estava dentro do jogo, era muito doido. E ali eu percebi que eu aprendi muita coisa dentro do jogo, é uma parada que nem a gente estava comentando aqui antes dos bastidores, às vezes a galera tem uma visão dos games mais sobre tiro, bomba, não sei o quê, que às vezes esses são os que mais popularizam, né? A gente tem o GTA como um exemplo. Mas ali tem muitas histórias assim de superação, o que é certo, o que é errado. Então, o videogame construiu ali minha base para muita coisa assim da vida, de entendimento sobre vários setores e áreas. Foi bem importante assim para mim. E eu sempre fui, eu era aquela criança do Game Boy, né? Eu acho que tem um Natal meu que é um que me marca muito, foi quando minha tia, irmã da minha mãe, ela me deu o Game Boy Color, que tinha acabado de lançar, ou fazia um ano assim, ganhei fitinha. Uau! E aí, videogame já era bom. Aí, quando eu podia levar ele dentro do meu bolso, cara, pra qualquer Nossa. lugar, então, né, uma ida no banco com a minha mãe, uma ida no supermercado, uma ida no hospital, até quando eu tava doente, nunca mais foi a mesma, eu já tava mais, Já. estava acompanhado com com o Isso. meu Pokémon ali, diversos jogos do Game Boy que me acompanharam durante meu crescimento e foi muito bom, assim, eu sempre digo isso, eu sou muito grato de ter crescido na era dos videogames, porque é uma era da humanidade muito doido, assim, né? A criação de mundos dentro da área virtual é uma loucura, assim. Até hoje eu ainda me surpreendo com muita coisa que eu vejo na área. É incrível. E me fala uma coisa, mas você imaginava em algum momento da sua vida, você imaginava isso, que você trabalharia com videogames? Olha, falar assim que eu não imaginei, eu estaria mentindo, mas eu achava meio impossível, né? Porque a gente que vem no Brasil, assim, de uma outra realidade, a gente sabe que é meio difícil você sonhar em trabalhar com isso, né? Você tá ali na época da escola, tudo, seu pai tá falando, vai estudar para ter um emprego mais seguro e convencional, etc. Só que se você for que nem eu, uma pessoa apaixonada de fato pela coisa, vai ter um chamado, em algum momento você vai querer jogar tudo pra cima e falar, mano, eu vou fazer videogame porque a minha alma pede isso, meu espírito pede para que eu faça videogame. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Em algum momento eu ia ter que fazer, ia ter que testar, eu precisava ter esse teste, né? E aí eu tive contato, né, na época da escola, eu fui num evento de anime, na época, o Anime Friends, eu acho que muita gente que conhece,
E eu ganhei um curso lá na época de uma empresa, e aí eu podia fazer lá a área de desenvolvimento. Na época eu falei, nossa, cara, isso é tudo que eu queria, não sei o quê. Só que eu não sei se eu era muito moleque ou por eu ter entrado no meio do curso, foi uma parada que eu tava. Ó, que doido, eu tava começando a deixar de gostar de videogame por estar estudando, assim, na época. Era uma parada que eu senti uma pressão no game que eu falei, caraca, então jogar uma coisa e fazer o jogo é outra, né? Aí ali eu me dei uma assustada, eu já tava perdendo um pouco do prazer no game ao fazê-lo. Ali, aí eu fiquei até meio assustado, dei uma afastada assim durante um tempo. Era programação. Era programação Hum, bastante, assim, tinha as outras matérias, né, de modelagem, de design e tal, mas a maior parte é programação, né? uhum. Principalmente ali na época isso daí eu tô falando era 2010, 2011, então já faz um bom tempo. Então, o que a gente entendia mesmo era, vá programar, que aí de lá você vai aprendendo. E eu senti um pouco desse amadorismo, assim, no geral, sabe? Do tipo, a galera é aquele curso que você vai aprendendo tudo, e aí o que você viu que você deu mais aptidão, né? Você vai e segue. Uhum. E ali eu sentia que eu não tinha aptidão Pra nada. pra nada daquilo ali. Tipo, eu gosto, assim, entendia a programação, conseguia mandar um desenho, uma modelagem, um level design, só que eu sentia que ainda não era isso. Aí passou um tempo, aí 17 anos, tive que entrar na facul já para começar a trabalhar e tal. Aí eu fui fazer administração, fiquei um mês, não aguentei, e Um aí mês. achei. Assim, eu gostei na real, só que na época eu fui fazer um curso mais para ganhar dinheiro e ter um sucesso profissional. Aí eu fui fazer ciências atuariais, que provavelmente você que tá aí nunca ouviu falar. É, o Eu cara nunca ouvi falar nunca ouviu falar. também. Esse cara é o cara que calcula o seguro do teu carro, a sua previdência, o seu seguro de vida. E é Olha. uma área muito boa, assim, para quem gosta de estatística. Eu gosto também, assim, não, até que eu gostei bastante da área de estatística e tal, só que o chamado, cara, eu acho que assim, eu acho que a pessoa que é artista, dentro dela, vai vir um chamado em algum momento. Ele vai querer, vai falar assim, cara, legal, sua estabilidade, você quer ter uma vida. Porque é difícil, né, galera? O mundo que a gente vive não é um mundo cor-de-rosa que você vai fazer o que você quer e tá tudo bem, né? A gente tem que. É aquela frase, né? Eu gosto muito, como É. eu vim da Zona Leste, eu tenho muitas referências ao rap também, hip hop. E tem uma frase do Racionais que é muito forte, né? Que ele fala, né? Que você tem que viver entre o sonho e a coisa da sobrevivência, É. né? Então a gente tem que estar nesse caminho. E aí eu tava ali naquela área, tudo, tava me sentindo até que legal, só que o trabalhar com isso eu sentia que tava roubando a minha alma, tava roubando a minha vontade de produzir, de querer fazer, e sempre ficava um chamado assim, cara, vai fazer o que você quer, vai fazer jogo. E aí batia aquilo na minha cabeça, tipo, será que eu sou tão bom, cara? E não sei o quê. E aí fiquei matutando isso até uns 26, 27 anos. Então você trabalhou bastante no corporativo. Trabalhei. Trabalhei uns bons anos assim no É. corporativo. Em algum momento até gostei. O, eu acho que o sistema no geral ele acaba sendo a parte ruim, por quê? Porque é um sistema que às vezes acaba colocando as pessoas uma contra as outras para ver É. quem performa mais, para quem vai subir mais. Eu, sinceramente, como um cara competitivo, eu não senti isso uma dificuldade pra mim, mas quando eu vi que algumas coisas ali acabavam acontecendo, eu querendo ou não, eu acabei falando, não, cara, eu acho que eu não quero gastar minha energia com isso, eu prefiro ganhar menos e ir pra uma área mais humana, assim, né? E esse foi um dos pontos, aí eu comi o pão que o diabo amassou, que foi uma época que aí veio depois pandemia. Quando foi ter home office, eu fui trabalhar, aí eu fui demitido. Aí eu fui trabalhar na rua, fui trabalhar como entregador uma época. Eu peguei meu carro, fui fazer entrega. E aí, nesse período, antes da pandemia tudo, eu tava na faculdade e falei, não, cara, eu vou fazer videogame, eu não tô nem aí. Eu já tinha perdido o medo de passar fome, sabe? Medo de Sim. passar dificuldade. Falei assim, eu acho que eu aguento, né? Aí entrei na faculdade de games, entrei na faculdade
E aí foi ali que eu conheci o Vitor, que é o meu sócio hoje na Fireboss, né? Ele que Sim. me ajuda na criação do Demonac. E ali a gente começou a se conhecer, a falar, né, sobre games e tal. E só que ali ainda mesmo assim a gente sentia que é aqueles cursos, aquela parada meio é muito abrangente, é muito tipo Hum, assim, vou te ensinar um desenho, uma técnica que eu acho que é legal. É óbvio, você tem que aprender, você tem que ter um pouquinho de cada para saber o que de fato você quer. Só que ainda era muito genérico assim, né? hum. Então, aí veio a pandemia, acabamos travando o curso, ficou aquele negócio todo mundo em casa, um desespero, tal. E aí tivemos que trabalhar, e aí eu, no meio das entregas, assim, com o Vitor, a gente trabalhando, aquelas entregas, assim, trabalhar de entrega não é fácil. Eu lembro de dirigir 12 a 14 horas por dia Nossa. para conseguir tirar alguma coisa, né? Então era bem complexo. Aí eu chegava pro Vitor, eu olhava para ele e falava, cara, não é possível que a gente vai trabalhar assim com isso. Ou arranjar outro trabalho de comprar uma pizza de fim de semana e ficar de boa. Nada contra, galera, mas enquanto a gente trabalhava ali, a gente via que a gente tava matando o nosso sonho, sabe? Aí numa conversa dessa, foi uma conversa bem tensa assim que eu tive com ele, a gente já tava exausto assim, 12 horas dentro do carro, já tava estressado. Aí eu falei, mano, não vamos desistir não, velho. A gente travou a facu aí por causa da pandemia, tudo, daqui a pouco as coisas vão voltar e vamos tentar voltar e tal. E aí, lá pro finalzinho de 2023, não, no começo de 2023, o Vitor. Foi 2023? Acho que foi 2023. O Vitor veio falando assim: cara, eu vi uma oportunidade de um edital da prefeitura, chama Sampa Games, e eles dão uma grana e a gente consegue focar só no jogo. Falei, caraca, cara, que oportunidade, mas puta, será que a gente vai passar, velho? Ele, não, calma, relaxa que eu tenho um plano. Aí a gente foi, pra ter uma noção, eu que sou o cara que vem em podcast, que faço network, troca ideia com a galera, eu sou o cara que fala. Ele é o morcego da equipe. É ele, o Da computador, caverninha. o energético, daquele jeito que ele gosta. E aí eu falei, ah, mano, vamos, né? O máximo que a gente pode ter é um não. E edital, nunca vocês tinham participado de um edital, ler aquele monte de documento, ler todo Nunca, aquele nunca. textão. Foi um baita desafio pra gente. A gente ali viu o que que era trabalhar, né, em relação com o governo, mas é aquela tipo de burocracia, galera, que eu vou ser bem sincero, se você estiver preparado, você faz fácil, tá? Não é nada de outro mundo. É que às vezes você vai puxar, puxa comprovante de não sei o que, não sei o que, lá, às vezes se perde um pouquinho, mas, gente, eu acho que você sentar ali uma semaninha, você Focar. arruma, você consegue arrumar sua vida, a questão dos documentos. E aí a gente tinha, né, um modelo de negócio que era o quê? A gente percebia na área que a galera tem projetos de grande duração e às vezes, tipo, um projeto de jogo de o cara já começa achando que vai demorar de 2 anos a 3 anos o projeto. E a gente sabe que, tipo, manter a vontade e a energia durante 3 anos é complexo, é difícil. Então, qual que foi um dos nossos pensamentos? A gente tentar fazer um projeto de um escopo um pouco menor, já que a gente só tem eu e ele, não tem mais ninguém na equipe. Então, a gente quis fazer uma parada mais de escopo menor, e aí a gente trouxe o Demonac, que é um jogo retrô, plataforma, preto e branco, bem no estilo retrosão mesmo. A gente quis trazer essa parada mais das antigas, porque é uma parada que a gente sente falta. A gente tá cumprindo com, acho que talvez aquele desejo de criança de enquanto eu jogava meu Game Boy, eu falava, pô, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui dava pra eu fazer, e eu não sabia, eu era uma criança, mas na minha cabeça, já naquela época, eu já sabia o que poderia ser feito pra engrandecer o game. Então foi a partir daí que a gente criou a franquia Demonac. O nosso projeto, desde o começo, foi da criação da franquia, começando ali do jogo do preto e branco e tendo a progressão igual a o que a gente viveu nos games, né? Então, como eu falei, eu ganhei lá o Game Boy, fui no Master System, Game Boy, então era um jogo pixel art. Depois ele foi colocando cor nas telas. Pô, eu lembro do primeiro celular a cores. É um negócio muito doido, né? A gente falar isso hoje, porque passou rápido, mas tem uma evolução muito grande para quem viveu, sabe o quanto que era aquela ansiedade de falar, cara, muito louco esse jogo preto e branco, mas não vejo a hora de ver ele colorido, não vejo a hora de ver mais bicho na tela, de ver algo mais complexo. Uhum. Então a gente
trouxe essa estética, deu muito certo. Eu acho que é uma parada que quando a gente vai em evento, a galera vê, chama Se atenção, identifica, se né? A identifica. galera do Retro Games, então pira, né? Fala, Nossa, olha. e já a gente foi em alguns eventos, né? Aí o cara passa assim, dá uma olhada, aí ele passa de novo. Ele, que é isso? Eu falei, Isso é novo? isso é um jogo nosso, tal, Demonac. Ele, achei que era Castlevania. Eu falei, pô, era isso que eu queria ouvir, que a Você nossa... trouxe, né? Você Tem o trouxe pra gente teaser ver. dele. Põe pra gente, Pedro, por favor. No teaser dá pra ter uma noção legal, assim, do game. Isso. Aí a E pessoa se identifica e fala, ué, isso é velho, mas é novo? Como é que... daí, aí, ainda quando você fala, foi um estúdio Pode pôr, brasileiro. pode pôr. Foi um estúdio brasileiro que fez, toda a galera, caraca, vocês do Brasil. Eu falei, tem. E isso é algo que a galera não sabe que me deixa assim um pouco chateado, mas é normal, porque eu acho que a mensagem, a gente tá aqui Sim, hoje exatamente é. para isso, galera. A mão de obra do Brasil, a galera do Brasil que produz game é muito boa. Mas, tipo, não tô falando que é boa, a galera manja. Não, a galera é muito, muito boa. Ideias maravilhosas, capacidades técnicas gigantescas. Tanto que o Brasil, que foi algo até que me deixou feliz, ao mesmo tempo que triste, a gente exporta muito a nossa mão de obra para as grandes empresas. Tem uma porrada de estúdio aí de jogo AAA, né, desses jogos mais caros, de investimentos milionários, que você nem imagina, mas tem mão de muito brasileiro. Olha, que A maioria dos brasileiros é. fazem um monte de jogo, então aqui a gente consegue ver um pouquinho do Demonac, dessa pegada bem retrosão, só que ele é um jogo mais acelerado. A gente quis trazer, né, as questões, as dificuldades da fase e uma luta de boss, né, no final, que é o clássico desses jogos. Sim, isso, olha lá. A gente quis trazer bastante isso. Então a gente sempre. Esse foi o motivo, tá? Então a gente tinha um plano de negócio bem definido. E aí, ao longo do edital, a gente, tipo, eu entrei mais na parte de ajudar no level design, na organização dessa parte Uhum. burocrática, né, dos documentos, criação da conta no banco, que é meio chatinho, mas é o certo, galera. A gente tem que estar sempre resguardado por documentos. A gente tem medo porque não tem contato, mas é só sentar com calma, olhar, pede ajuda aí para alguém. E aí a gente foi se destacando bastante, assim, conseguimos entregar, né, a demo do jogo antes do final da edição do Sampa Games, fomos em vários eventos. A gente teve aí acho que uma das sacadas que a gente teve, como a gente ganhou uma parte do dinheiro, a gente viu que, por ser só eu e o Vitor, ia sobrar uma parte do dinheiro, né, Uhum. se a gente fosse pensar só em pagar a equipe. Então, um pedaço bom do nosso dinheiro da edital, a gente focou muito em marketing. Ah, muito bom. Então a gente quis ali, fez questão de montar um stand de evento, a gente quis chamar uma galera para gravar com a gente, mas isso do stand, material de marketing, foi um diferencial, né? A gente ficou aí conhecido pelo marketing de guerrilha da Fireboss. Te colocou em outro nível, né? Com Outro nível, certeza. porque tipo Com assim, tá todo certeza. mundo ali, aí você vai num evento, pô, o primeiro evento que eu fui eu não tinha, né? Eu fui, Uhum. inclusive eu queria mandar um abraço à Games Collection Show, que é um evento lá no Jabaquara, que foi o primeiro evento que abriu as portas pra gente. É um evento de game retrô, então, nossa, pra mim é uma loucura toda vez que eu entro lá, minha carteira e meu eu criança começa a tremer assim. A carteira, principalmente. Nossa, você vê tudo aquelas fitas e CD tudo Atari. original, na época a gente tinha tudo, tinha que ter falso, né, galera? Tudo era muito caro aqui no É. Brasil e aí você vê o negócio original ali de verdade. E é uma galera muito legal, assim, é uma galera que se sente que eles carregam a cultura do É. videogame, eles amam a parada, entendeu? E queria deixar aí o meu agradecimento ao Wilmers, que foi um dos caras que abriu a porta pra gente. E aí, a partir dali, a gente viu que o evento era o melhor local para a gente Pra ter te uma contar. validação com o público. Olha. Porque aí o cara pegava e fala assim, pô, eu acho que o meu jogo é bom. Mas você já botou pra alguém jogar? O cara senta lá e não fala nada, dá o controle na mão do cara e se afasta e vê a mágica acontecer. Então, isso foi muito importante pra gente. Isso aí pra galera que tá começando. É muito importante que vocês participem de eventos, né? Tanto que a gente viu uma importância tão grande nisso que após o edital, tudo, a gente se juntou em alguns estúdios, né? Então hoje a gente tem um evento que chama Games e Guaraná, organizado pela Fireboss, pela Mikan Studios,
pela Flying Frog. Então a gente tem alguns estúdios brasileiros que se juntaram para criar um evento para vocês aí que são público, tem vontade de conhecer a área indie dos videogames, quer ser desenvolvedor, tá com dúvida, tô querendo um direcionamento, cara, cola lá no Games e Guaraná, dá uma seguida lá no nosso Instagram, que vai ser uma boa. A gente é muito aberto. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi nesses meus últimos 2 anos aí de games é ter essa parcimônia e ajudar a galera que tá começando. Isso é sensacional. Eu acho que é um divisor de águas mesmo, porque quando a gente pensa, poxa, eu quero crescer, ninguém cresce sozinho, né, Rafael? Não existe. E agora uma pergunta muito importante. Você é desenrolado, não tem medo, fala, se expressa bem. Sempre foi assim? Ou você acredita que todo esse processo também te ajudou? Eu acho que todo esse processo me ajudou, mas eu acho que o meu medo de não fazer o meu sonho era tão grande que aí eu acho que sai de dentro de mim essa parada do eu tenho que falar. Desenvolver essas habilidades comunicativas Eu sempre fui muito tímido, assim. Eu nunca fui. Ao mesmo tempo que eu era extrovertido, eu era tímido, é meio doido, assim, mas eu sentia que para algumas coisas que me encantam, tipo, falar de videogame, é muito doido. Eu tô com a galera, é um negócio tão natural. Eu vou nos eventos, eu tô com a galera que produz, com a galera. Parece que eu tô em casa, assim. Foi muito doido. Eu sou muito grato a The Sampa aí por a gente acabar ter passado, né, no edital. A Playboy, novamente eu digo, né, naquilo que eu tava falando, a gente faz de tudo um pouco. Foi junto com a Playboy que eu vi que eu era produtor de games. Eu não sabia, na faculdade você não aprende isso. É uma parada que talvez você aí que está me ouvindo, você não seja o melhor desenvolvedor de programar, de desenhar, de modelar. Só que às vezes você é um ótimo cara para juntar a galera. A área de games precisa de alguém que seja extrovertido, que consiga unir a galera, montar projetos, até meio que incentivar e encantar a galera, porque é uma área onde você vê que a maioria é meio introvertida. A gente é nerd, né, galera? A gente não é muito de sair falando. Primeiro, se assuma A nerd e gente é depois perceba que é necessário desenvolver habilidades comunicativas. muito. E aí eu acho que eu tô fazendo esse papel aí pela galera também. Eu sou um cara que faço questão de trocar ideia, de chamar pra junto. E foi muito bom. Tá sendo muito bom, né? Tudo tá sendo muito engrandecedor. E a experiência internacional? Nossa, a experiência internacional foi uma loucura, né? Porque, então, aquilo que eu falei, né? A gente entrou no edital, eram 24, a gente entrou em 23º, ali na risca. E aí eu falei pro Vitor, eu falei, meu, vou mudar o sangue, porque na hora que eu entro no edital, eu olho os caras que estavam participando, só uns caras gigantes aí da área indie, uma galera muito talentosa, muito boa, assim, e aí eu falei pra ele, não, vamos dar o nosso máximo. Aí a gente ralou pra caramba, fizemos a demo, fomos pros eventos, tudo. Tem até, antes de eu falar da questão da Gamescom Internacional, teve um caso na Gamescom aqui no Brasil que foi pra mim, eu falo isso, né? Eu acho que e isso é um recado muito importante, galera. Você que tá perseguindo o seu sonho, vão ter momentos de provação que assim, você vai se ferrar, cara. Tipo, você vai passar dificuldade, muita gente vai virar o rosto, não vai acreditar. E isso é a aprovação de Deus falando, cara, é isso mesmo que você quer? Você aguenta, né? Então, tipo, a gente passou muitos períodos assim de dificuldade e aí, depois da dificuldade, vem a validação, né? Então, por exemplo, aí lá a gente foi para Gamescom aqui no Brasil, um baita de um evento, e aí na frente do stand da prefeitura que a gente expôs, né? Tinha tipo uma pilastra assim na frente, e aí os meninos que estavam com a gente falaram assim: Meu, será que pode colar o cartaz aqui? Eu falei: Ah, não sei, eu acho que ninguém colou, acho que não pode. Ele: Ah, eu vou colar. Os caras foram e colaram. Eu falei assim: Ah, por que não? Eu já tô no meu marketing de guerrilha, onde eu vou, eu jogo um cartão, eu falo com a galera, faço o meu pitch e tal. Falei, vou colar também. Era o símbolo da Fariboss, né? Nosso boitatá aí, o símbolo da Fariboss. Fomos pra casa, tal. Aí eu acordo com os caras mandando mensagem no grupo lá. Pô, vocês são marketing de guerrilha mesmo, hein? Falei, por quê? Eles falaram, pô, vocês colaram até no carrinho do lixeiro a logo. Eu falei, como assim, cara? Ele, não, vi o cara da faxina passando com o logo de vocês colado no
no carrinho dele. Eu falei, caraca, cara, que doideira, eu não vi isso não. E aí eu fui perguntar pro cara, eu fui atrás, aí imagina eu na Gamescom correndo assim pra um lado pro outro, gente pra caramba, eu precisava achar esse faxineiro. E aí eu achei o cara e eu vi, mano, assim, de longe, assim, o carrinho dele da faxina e o símbolo da Faribosa, assim, grandão no carrinho dele. Aí eu falei com ele, falei, pô, meu, e aí, beleza, tal, eu queria entender, que eu sou o criador, né, da Faribosa, tal, eu queria entender por que que você colou no carrinho, tal. Ele, na hora que eu tava fazendo a faxina, na hora de ir embora, a organização do evento pediu pra gente arrancar todos os posters que a galera vai colando. Só que na hora eu achei tão legal o símbolo de vocês que eu não quis jogar fora, não tive coragem. E aí eu quis colar no meu carrinho pra levar pra mim, pra levar pra minha casa. Aí eu falei, puta, cara, aquilo já Até a identidade visual deu tão certo que cativou. cativou. E era um negócio que era um cara mais velho, né? Então ele tinha ali os seus 40 e poucos anos. E a gente é uma empresa, na teoria, né? Nosso primeiro jogo é retrô e tal. Então acho que bateu bastante, assim. Acho que ele se identificou, gostou. E, nossa, foi uma validação muito boa. E aí esse evento da Gamescom no Brasil foi muito importante. Eu conheci os criadores do jogo Tibia, que é um jogo de MMORPG, que é uma loucura, tá? Já te aviso. É como se você criasse um outro mundo e a galera joga com. Dá mais valor do que a própria vida, às vezes, tá, galera? Manerem no MMO é um negócio muito. Calma, calma. Calma, tem a vida lá fora. E aí eu tive a oportunidade de conhecer eles e aí me emocionei muito porque comecei a jogar com 7 anos de idade, sempre muito fã do jogo e apertar a mão dos caras e me apresentar não como só fã, mas também como um desenvolvedor e com a minha empresa, cara, foi muito doido. Essa Gamescom que a The Sampa levou a gente, eu fiquei assim, chorei. Todo dia eu chegava em casa e chorava, de emoção, de alegria, de validação, de realização. Foi muito doido assim. E foi um período muito complexo, né? A criação da Fireboss, tanto para mim quanto para o Vitor, né? Que somos os fundadores. A gente passou ali por um período. Eu até brinco com ele que se um dia tudo der certo, a gente vai ter um filme da Fireboss. E aí vai ser aquela parte do filme que tava eu e ele, desempregado, com o sonho de abrir uma empresa. Nossas ex-mulheres, do caso, loucas atrás da gente, porque a gente falava, meu, a gente passou no negócio, a gente vai dar bom, e elas meio que não acabaram Desacreditando. desacreditando, a gente meio que sacrificou tudo, rapaziada, pra fazer a Fireboss dar certo e a gente não se arrepende nem um milésimo, nem um milímetro, porque é aquilo que eu falo no começo, quando você faz algo do coração, é clichê, eu sei, cara. Eu tô num podcast falando isso hoje, é muito, né, cortes de podcast. Mas é muito louco. Você faz as coisas com o coração, as portas se abrem de uma forma tão natural que é bizarro. Então é isso que a gente tava falando. Fui pra Gamescom aqui. 3 meses depois abri o edital pra Gamescom da Alemanha, que é o maior evento de games do mundo. A gente acabou passando. Então, tipo, em um ano que eu recebi a notícia que a gente ia começar a empresa, em menos de um ano a gente já estava na Alemanha, fazendo pitch em inglês para uma galera, trocando ideia com os estúdios internacionais. Cara, foi muito, 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 muito doido. Tipo, foi uma parada que era emoção atrás de emoção. Tanto que eu voltei até da Alemanha assim, meio. Caraca, calma, deixa eu respirar, é muita coisa. E foi muito bom, assim. Muito É muito bom. bom seguir o sonho, assim. E tinha uma frase assim também que me pegava muito naquela época, né, de banco, mercado corporativo, a galera é muito performance, né? É. Stay hungry, né? Sinta-se sempre insaciável, vá sempre atrás. E tinha uma frase que eles falavam, não sei se era do Steve Jobs, Bill Gates, esses caras bilionários, né? Mas alguém falava do tipo assim, se você fosse morrer amanhã, você ficaria tranquilo, né? Aí eu, puta, aquela frase me batia, cara, de um jeito. Eu falei, puta, cara, se eu morresse amanhã, eu ia ficar tão chateado, do tipo, pô, nem tentei, né? Nem fiz nada. E aí hoje essa frase já me bate de outro jeito, porque, tipo, é uma parada que eu tive que pôr a mão, eu quis fazer, eu quis tentar, né? Então, óbvio, ninguém quer morrer aqui, né? Ninguém quer passar por nada, mas
é muito bom quando você tá de acordo com você mesmo e as suas vontades e seus sonhos, né? Então eu fui atrás a todo custo, assim, eu precisava. Se morrer amanhã, deixa um legado. Deixa um legado, meu filho vai ver aí, e fala, pô, meu pai era doido, ele quis fazer o joguinho dele, foi pra cima, foi atrás de digital, foi atrás de galera, juntou a equipe dele, motivou a galera aí, e vai dar tudo certo aí, com certeza. Que ótimo! Rafael, eu acho que a gente tem que marcar outro episódio, viu? Porque tem muita história para contar, Nossa, hein? e tem coisa, viu? E eu Então, tô resumindo, tô pulando aí muitas então, coisas. eu vou fazer o seguinte: aquela câmera aberta para você, deixa todos os contatos aí, faz novamente o convite para o evento que vocês organizam. Como Galera, será? é um prazer aí estar aqui, podendo falar um pouquinho aí da nossa trajetória. A indústria indie não é fácil, então, para você que quer entrar, vá com o coração, vá com 100%, entendeu? É uma área muito, muito boa. Você vai ser bem recolhido, acolhido, né? Recolhido não, acolhido pela gente, principalmente pela galera da Fireboss, pela galera dos coletivos que existem aí de games. E para você que se interessou um pouquinho aí pela nossa empresa, pelo nosso jogo, fica aí o nosso site, tá? Firebossgames.com. Lá você vai encontrar todas as nossas redes, no Instagram Fireboss Games, você vai achar a gente lá também. E a demo do Demonac tá já disponível para todo mundo. Entrem lá na Steam, a gente tem o nosso jogo na Steam, que é o maior marketplace, né, de games do mundo. Entra lá, escreve lá Demonac que vai aparecer. Se puder fazer a wishlist lá pra gente, vai ser muito legal. E qualquer coisa, cara, dá um toque lá pra gente, você que tem dúvida, você que tá querendo começar, não sabe. Teve gente aí que entrou esse ano na Fireboss, nesse perfil, e hoje a galera já tá com projeto, já estão aí, já tô até preparando os meninos no que vem pra chegar pros editais aí. Firestorm, hein, rapaziada? Lembram desse nome, né? Porque a Fireboss nasceu e essa chama dela foi se espalhando e hoje a gente tem aí uma tempestade de fogo que é a Firestorm também, que tá junto com a gente. Então segue a gente lá, meu nome é Rafael, firebossgames.com, segue lá que vai ser legal demais, gente. Obrigado aí, agradeço novamente por participar, Maravilha! viu? Obrigada a você, Rafael. Bom, e o podcast da Fluxo termina por aqui. Eu quero agradecer ao Pedro, que fez a nossa mesa hoje, aos estúdios do SampaCast, que é uma iniciativa da AD Sampa. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.